no estudo da cosmologia, ciência do simbolismo, cosmologia, por que essa importância com relação ao geocentrismo? Por que a ciência da cosmologia tradicional, quando você vai estudar, seja toda a cosmologia tradicional, por que ela adota a postura, a posição geocêntrica? Por que a importância do geocentrismo? Né? Para isso. Depois eu vou perguntar para o Rafael, você já pode estar aí pensando nisso, Rafael. Vou perguntar qual a legitimidade do geocentrismo. Olha só, vamos lá. Qual a importância? A verdade, em última análise, é que, do ponto de vista da ciência cosmológica tradicional, o geocentrismo não é tão importante. Ele faz parte dessas sínteses míticas ou sínteses simbólicas entre o conhecimento que você tem dos princípios e a observação imediata, a aparência imediata dos fenômenos. O geocentrismo ele é da mesma natureza que dizer que o azul do céu é a beatitude dos santos. Ele é da mesma natureza. Ele é um símbolo imediato que dá uma indicação ou uma intuição sensível de um princípio fundamental. Mas ele não é realmente importante como descrição dos fenômenos. É assim, quando você olha, parece que os planetas giram em torno da Terra. Você vê o Sol nascer, todo mundo já viu o Sol nascer, ou pelo menos todo casal de namorados já viu o nascer do Sol, o pôr do Sol, e você vê os planetas girando em torno da Terra. E olha só, na Terra existe esse negócio que é o homem, que é um ser dotado de inteligência, e a inteligência é, do ponto de vista tradicional, algo de transcendente e divino. Ela é algo que pertence ao domínio dos princípios. Num certo sentido, para o homem tradicional, a inteligência humana é mais céu do que o céu dos planetas. Ela é mais importante e mais realmente céu. Por quê? Porque a inteligência humana, um dia, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então, ela é mais real, mais central, mais centralmente celeste. Por outro lado, você olha o mundo e o mundo parece girar em torno de você. O mundo gira em torno de cada um de nós. Então, o geocentrismo ele aparece justamente como símbolo. Então, assim, o sujeito, você pode chegar para um sujeito, é que nem o azul do céu. Você pode falar, não, os santos, eles têm beatitude. Eles têm felicidade e paz infinita. Eles têm glória nas alturas e paz. E você tenta explicar isso e daí você aponta o céu azul. E olha como ele é pacífico em relação à agitação do que acontece na superfície da Terra. A incerteza do que acontece na superfície da Terra. E esse é um símbolo imediato e evidente. E ele dá uma indicação sensível, direta, do que você quis dizer com beatitude. Então o geocentrismo ele tem importância como símbolo indicativo, ou como ilustração, e não como explicação. Do mesmo jeito, quando você fala que o azul do céu é a beatitude dos santos, é a felicidade dos santos, isso não é uma explicação do que é o azul do céu, mas é uma indicação do que é a beatitude dos santos. Como a gente falou, o cosmólogo, o sujeito que estudava cosmologia tradicional medieval, ele estava, o ponto de referência dele é o céu, destino das almas. Essa era a referência central. O céu visível é uma indicação sensível do que é o céu no sentido espiritual. O céu, que é um lugar no universo físico, o lugar longe da Terra, o espaço cósmico, ele servia como indicação. E se você perguntasse para ele, não, exatamente, olha, mas deixa eu te explicar uma coisa, vou te mostrar uma coisa. Você pegar isso aqui, uma maçã, ela é vermelha, e se pegar aquela outra pedra ali, uma safira, ela é azul. E tem uma coisa na safira
que faz com que ela seja azul e tem alguma coisa, algum agente na maçã que faz com que ela seja vermelha. Então deve ter algum agente no céu que faz com que ele seja azul. Então vamos investigar qual é esse agente, se é mesmo, se tem uma superfície ali que é colorida, no mesmo sentido que existe uma superfície aqui da maçã que é colorida, ou uma superfície da safira que é colorida, uma superfície a sua pele tem uma cor, a superfície tem uma cor. Será que o céu é uma superfície também, que tem uma cor que vem na nossa direção? Essa questão era de importância secundária. Então, o geocentrismo é a mesma coisa. Ele tem importância crucial como indicação simbólica da posição do homem no universo, da posição do homem como ser inteligente, como ser destinado à imortalidade, destinado à eternidade, destinado àquilo que está além do tempo, além da geração e da corrupção, além do cosmos, entendido como conjunto de fenômenos naturais. Mas ele não tem a prioridade explicativa real. Quer dizer, ou seja, você poderia dizer que a afirmação de que o estudante de cosmologia tradicional adota cientificamente o geocentrismo, ou por fé religiosa o geocentrismo, é falsa. Sim, completamente. Completamente. O que ele tem necessariamente é que entender o geocentrismo em razão do seu simbolismo. E, é claro, mais abstratamente, ele pode entender também o simbolismo de uma perspectiva heliocêntrica. O Sol é evidente, evidentemente, sob algum aspecto, um centro simbólico também. As cores que as coisas têm e o próprio céu tem deriva da luz que emana do Sol. Simplesmente que, olha só, para o homem antigo é aquele negócio. Bom, eu não sei o que está acontecendo lá. Não sei se a Terra está girando em torno do Sol ou o Sol está girando em torno da Terra. As descrições são, as duas descrições são possíveis do ponto de vista geométrico. Mas, bom, eu sinto que a Terra está parada. Eu ando, a minha referência de movimento primeiro é a Terra. E eu vejo o Sol nascendo, eu não vejo a Terra girando. Então, vamos dizer, é a conjunção, vamos dizer, a precedência do geocentrismo é a conjunção de uma aparência sensível imediata com um simbolismo referente aos princípios fundamentais. Mas nunca realmente um processo explicativo. É exatamente que nem a medicina tradicional. Você fala que, olha, toda doença é um desequilíbrio no temperamento. Então, o temperamento, na cosmologia tradicional, os seres vivos eles têm um temperamento. O temperamento é a composição dos 4 elementos, né? Ar, fogo, terra e água, que tem no seu corpo. E desequilíbrios excessivos no temperamento eram considerados as doenças, a causa fundamental das doenças. Isso não era exatamente uma explicação no sentido de, não, vamos examinar, se eu examinar passo a passo o que está acontecendo no organismo, dificilmente eu vou conseguir simplificar a explicação a esse ponto. Eu vou achar um monte de causas mais próximas e mais imediatas do tipo, não, olha, caramba, entrou um vírus no organismo do sujeito, o vírus é um ser que funciona desse jeito assim, ele come isso e cospe aquilo outro no seu organismo, e essa é uma causa mais próxima do que está acontecendo. Claro. Não quer dizer que essa causa próxima não age numa estrutura simbólica explicativa análoga à dos 4 elementos. E que pode ser suficiente em muitos casos, né? E é isso. Então, quer dizer, olha só, os 4 elementos, assim como, vamos dizer, a cor do céu, não é a explicação das causas próximas, é a explicação das causas remotas. Todo evento, veja bem, do ponto de vista tradicional, todo evento, todo fenômeno, tem causas próximas e causas remotas.
a mais remota, vamos dizer, a primeira de todas as causas, para todos os fenômenos cósmicos, é a providência divina. Deus estabeleceu cada coisa segundo uma intenção conhecida por ele. Essa é a causa última dos fenômenos. O conhecimento da providência divina é o mais universal conhecimento que você pode ter da realidade criada. Do mesmo jeito que o conhecimento da intenção do artista é o conhecimento mais profundo que você pode ter da obra artística. É o conhecimento último, é a explicação, a última explicação, a explicação final. Agora, a intenção do artista não exclui o processo pelo qual, por exemplo, o pigmento é capaz de gerar esta cor na minha percepção. Então, o artista ele pintou a tela dele com um pigmento, ele pintou a obra dele numa tela, que é um material, com um pigmento, que é um outro material. E essa tela, esse material, tem causas próximas, são as causas próximas da obra artística. Elas explicam o que é o quadro, de perto, vamos dizer, ou no seu mínimo mais imediato. A causa mais próxima dessa cor aqui é esse pó aqui, que o sujeito diluiu numa gema de ovo, ou numa terebentina, ou no que seja, ou num óleo. Então, essa é a causa mais próxima, e ela é uma causa verdadeira da cor da obra. Mas ela é a única causa da obra? Não, ela não é a única causa da obra, porque o autor, o artista, ele escolheu essa cor para expressar um certo significado. Então, existe uma questão aí das causas próximas e as causas remotas dos fenômenos. Existe uma diferença de ênfase, e essa é uma das grandes também diferenças entre a ciência moderna e a ciência tradicional. A ênfase nas causas próximas ou nas causas remotas. Não é uma diferença tão grande ou tão radical quanto a diferença de mitos. A diferença de mitos, não, essa é assim, os pressupostos míticos da ciência tradicional são de um tipo e os da ciência moderna são de outro. Aí há uma franca oposição entre os mitos fundantes. E na observação das causas reais do fenômeno, a explicação mesmo do fenômeno. Não, aí quando há a diferença de ênfase nas causas remotas ou ênfase nas causas próximas. E sempre, na verdade, só uma diferença de ênfase. Porque uma explicação pelas causas remotas nunca será completa porque a coisa tem causas, o fenômeno tem causas próximas. E uma explicação pelas causas próximas nunca será completa porque o fenômeno tem causas remotas. Mas, vamos dizer, essa é a zona de encontro, porque essas causas se interpenetram, elas coexistem na coisa. Sim. Nossa, ficou bem claro. Rafael, se você quiser completar... Vou completar, sim. Vou completar. Por incrível que pareça, o caminho que eu estava tomando, de falar do paradoxo de Zenão, e que eu já estava começando a falar dos conceitos de velocidade e aceleração, eu estava dirigindo a discussão exatamente para a briga, né, geocentrismo, dentro, como ela é encarada matematicamente nas teorias científicas, nas teorias modernas. Então, eu digo que eu posso fazer essa exposição do que tem de razoável ou crível na ideia de você cortar com o geocentrismo e postular primeiro um heliocentrismo e depois um acentrismo, a falta de um centro, que é mais ou menos o que a teoria da relatividade vai fazer. Eu vou deixar, então, essa concatenação dessas explicações para o próximo Hangout. Então, a consideração do conceito de velocidade e do conceito de aceleração introduz na descrição matemática dos fenômenos, ou de alguns fenômenos, pelo menos, de um campo bem restrito de fenômenos, a necessidade da introdução do conceito moderno de massa, coisa que não se trabalhava praticamente de forma nenhuma até a escolástica, e que a escolástica é quem começa a trabalhar isso,
e começa a ver a necessidade de algo que escape um pouco à geometria pura, ao puro plano, ou na verdade, tridimensionalidade de distâncias e a marcação de posições ou lugares no espaço, que seria o tempo. Então, Kepler é o primeiro sujeito que postula a existência, já, digamos, de uma forma quase moderna, mas com antecedentes todos dentro da escolástica, postula a existência de uma grandeza fundamental, sem a qual você fica sem a explicação de uma série de fenômenos. Essa grandeza é a chamada massa. O Descartes e os cartesianos viam com horror esse conceito de massa, porque o conceito de massa necessita de uma certa da consideração da interioridade dos objetos e não apenas da exterioridade, da externalidade geométrica. E os cartesianos, tentando geometrizar completamente a ciência da natureza, tentavam descrever tudo apenas por contatos mecânicos externos, pensando que você não precisaria nunca, jamais apelar para um conceito de interioridade. O Newton, no seu Princípio à Matemática, ele escreve lá no escolho final, que é a explicação final do que ele está fazendo, ele é bem explícito quanto a isso, ele diz, olha, existe uma grandeza sem a qual você não vai conseguir entender esses fenômenos que eu estou descrevendo matematicamente. É uma grandeza que remete ao volume inteiro da coisa e não apenas à superfície de contato com os outros corpos. E essa grandeza nós estamos chamando de massa. Sem isto, mais pelado do que isso, e espaço e tempo, você não vai entender uma série de fenômenos. E isso, a explicação que falta eu dar é por que o conceito de velocidade e de aceleração remete à necessidade da postulação desse conceito de massa. O Newton é bombardeado de tudo que é lado para tentar explicar o que é isso. Ele é acusado de tentar recuperar as qualidades ocultas dos aristotélicos ao fazer isso, ao postular a massa como uma grandeza necessária, e ele é bombardeado de tudo que é lado pelos cartesianos continentais, e ele fala, olha, mas com menos do que isso não vai dar. E esse conceito entrou e ficou, e você não consegue aboli-lo de jeito nenhum. Daí vai surgir depois uma unificação que o Einstein vai fazer entre massa e energia, e vai surgir a necessidade da consideração de uma nova, de um novo enfoque das leis da natureza, que vai abolir com a ideia, pelo menos em princípio, de que o universo tenha um centro, e o conceito fundamental não vai ser mais um ponto no espaço, mas um estado de movimento que, em princípio, pode ser alcançado em qualquer ponto, em qualquer localização do universo. Então, essa discussão eu vou deixar para o próximo Hangout. O que eu vou tocar, para fechar aqui a minha parte, é no que o Gugu estava falando, que o Luiz estava falando, de por outro lado, por que o geocentrismo, de um ponto de vista, ele é, digamos, a descrição mais perfeita e completa, indo agora argumentando contra o geocentrismo. Eu vou pegar aqui 4 representantes, um de cada extrato do mundo natural, que as ciências tradicionais sempre viram. Vou pegar um ente inanimado, como uma pedra, vou pegar uma planta, vou pegar um animal e vou pegar um ser humano. Vamos dizer que eu pegue 4 desses entes, um de cada um desses extratos, todos, digamos, com 40 quilogramas. Tá certo? Segundo a física moderna, você vai tratá-los para a descrição de uma série de fenômenos apenas e tão somente como representantes da grandeza matemática, massa igual a 40 quilogramas. É só isso o que importa. Tá certo? Tem filósofos da natureza, eu acabei não comentando eles, que vão dizer, olha, as coisas não são representantes de massa, porém a qualidade massa está lá. De alguma forma, faz parte da descrição do mundo concreto. Mas eu vou pegar então esses 4 entes, e eu estou olhando aqui para a minha varanda, eu moro no 2º andar, e vou imaginar que eu vou soltar os 4 da varanda do 2º andar. De saída, todo mundo já consegue intuir o seguinte: dos 4 seres, a pedra, uma planta, um gato, por exemplo, e um ser humano,
todos de 40 quilos, bom, gato de 40 não tem, vamos pegar um animal de 40 quilos, sei lá. Um cachorro? Um cachorro grandão aí, de 40 quilos. Você solta os 4. Para começar, que dos 4, você sabe que só 2 vão reclamar. Vão te arranhar todo. Mas, e um deles, é possível até que, se sobreviver, vai até te processar depois. Ou ele, ou a comunidade ao redor vai te processar por ter lançado o camarada ali de 40 quilogramas. Bom, porém, o comportamento do fenômeno especificamente, queda dos corpos, vai ser praticamente idêntico, porque para este campo de fenômenos, só o que importa é M ser igual a 40 quilogramas. Tá certo? O grande erro da filosofia da ciência moderna, e o que a ciência induz você a pensar, se você frequentou a universidade, digamos assim, se você for contaminado com o cientificismo, é que, bom, já que este comportamento é uniforme para esses 4 seres, você deveria ser capaz de explicar todos a partir só desta grandeza que subjaz a esse tipo de fenômeno. Tem uma discussão moderna a esse respeito que, por exemplo, diz o seguinte, num outro nível, não é na física, mas na biologia, na genética. O pessoal diz, olha, mas já foi provado geneticamente que o código genético do ser humano é 80%, não sei exatamente, igual ao da mosca drosófila, não sei das quantas. 99% igual ao de um macaco, um chimpanzé, não sei se esses são os números, mas é algo assim. Tá vendo? Olha a inferência que esses camaradas tiram. Bom, desta medição genética, eles tiram a seguinte inferência. O ser humano nada mais é do que esses outros. Não há diferença entre a mosca drosófila, o chimpanzé e o ser humano. Essa é uma inferência errada. Qual seria a inferência que você teria que tirar disso? Bom, a diferença entre o ser humano e esses outros animais, ou esses outros seres, não é genética. Os caras estão dizendo, já que a genética os coloca como quase iguais, eles são quase iguais. Eu digo, não, meu filho. O que você está provando é que não é genética a diferença entre eles. A ciência da genética não é capaz de captar a diferença óbvia e patente, nem um índio, eu acho que nem um cachorro vai confundir um ser humano com uma mosca e com seu irmão cachorro. Nem um cachorro confunde isso. Agora, se você acredita que a única explicação do reino biológico está na genética, você vai cair nesse tipo de pataquada. Indo num extrato mais profundo, e para terminar essa discussão, se você considerar todos os entes como representantes apenas de prótons, elétrons e nêutrons, eu vou te dizer, não existe nem diferença entre os seres vivos e as pedras. Então aí é tudo reduzível à consideração quantitativa de um número chamado massa. Então, neste sentido, eu vou completar aí o geocentrismo. A preeminência, até, eu diria, científica, do geocentrismo está no seguinte. Pegue uma pedra, pegue esses 4 seres, leve para a Lua e faça o mesmo experimento. A pedra vai cair, a planta vai cair, o ser humano vai cair e o gato de 40 quilos vai cair também. Caiu todo mundo. Sim ou não? A resposta é quase. Vão cair, porém, quando a planta chegar lá, ela já morreu. O gato vai chegar lá, já não mais como o gato. Ele chega como uma pasta que cai, porque ele não tem mais ar para respirar ali. Ele deixou de ser gato. O ser humano vai cair para lá, certamente. Mas por ele ser um representante da quantidade massa igual a 40 quilos, e não por ser humano. Qual é o único lugar do universo em que um ser humano cai do 2º andar e pode chegar lá como um ser humano, desde que não morra, né? É só na Terra que ele continua sendo um ser humano. Em outros locais do espaço ou do cosmos, ele pode até cair, mas enquanto corpo, e não enquanto a forma substancial que lhe dá o seu caráter entitativo real, cheio, pleno, em todas as camadas da realidade. E no Sol, muito pior ainda. Se você puser esses 4 objetos para caírem em direção ao Sol, todos eles vão torrar completamente, muito antes de sentirem falta do ar para respirar. Então, nesse sentido, a Terra é o centro do universo. É o único lugar do universo em que uma planta cai e continua sendo planta. No máximo, ela pode sofrer um ferimento ou outro. E um gato e um ser humano. Em todos os outros pontos do universo,
eles vão cair, mas como representantes de uma quantidade que, por outro lado, deve estar lá, nesses entes, mas que não é suficiente para explicar todos os outros tipos de comportamento, como, por exemplo, o gato que vai te arranhar e o ser humano que vai te processar depois. Tá aí um ponto de vista interessantíssimo. Quer dizer, é só da Terra que o universo é inteiro. Só visto da Terra que o universo tem todos os tipos de fenômenos que a gente pode testemunhar. Se fosse na Lua, não tinha gente, não tinha cachorro, não tinha planta. Então ele já não é o nosso universo. Já não é mais o nosso universo. E, inclusive, isso é uma inferência até dos próprios princípios descobertos pela ciência moderna, que comprovou que não tem ar na Lua para o ser humano. Quando cair, continuar respirando e continuar sendo ser humano. Então, uma conclusão isso também, pô. Fantástico, fantástico.